Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Olá, boa tarde. Estamos aqui na Premier TV, inaugurando um novo projeto que é o Porta Nova Entrevista. E vamos começar em alto estilo, com uma entrevista internacional com o professor Jean Roussiot, que veio da Suíça, que fez uma publicação, melhor, 2 publicações aqui no Brasil, e vai retomar sua obra sobre democracia. Antes de chamar o professor Jean Roussiot e começar a nossa entrevista, parabéns a todos que se mobilizaram ontem contra a emenda constitucional 03, que privatizaria todas as nossas praias. As áreas de marinha vão continuar sendo públicas e nós vamos ter direito de ir para a praia. Então, para começar a nossa conversa sobre democracia, queria apresentar aqui um dos livros do professor Jean Roussiot, esse A Democracia Inacabável. Eu queria saber, professor Jean Roussiot, como é que foi esse projeto de vir a Florianópolis junto com uma pesquisadora que é a Ilse Sher Warren, e você foi um professor convidado para falar sobre a democratização do Brasil há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Como é que é voltar e, ao mesmo tempo, ter um novo projeto sobre essa mesma democratização? Muito obrigado, Rogério, de invitar-me nesse programa. Muito obrigado à televisão também de me acolher aqui. Vou pedir desculpa por meu portunhol português, mas misturando com espanhol. E, como você falou, faz mais de 20 anos que estou retornado para o Brasil. E a minha ideia que já tínhamos 25 anos atrás com a professora Ilse Sher Warren não é somente a questão da democracia, é a questão da democratização, e que não é somente a ideia que a democracia pode ser acabada, porque nunca será, mas que o processo de democratização nunca pode ser acabado porque é incapável. A democratização inacabável era o título do livro. E a gente publicou esse livro nos anos final dos anos 90, início dos anos 2000, antes do Lula chegar no poder. E o livro foi uma série de entrevistas em profundidade contra pessoas muito importantes nessa época do Brasil, que ficam importante agora mesmo. Eu falo do Dom Paulo, do Cardeal Arns, do Frei Beto, do Vincentinho, do Tarso Genro, do João Pedro Stedile, e muito mais outros. E o que era interessante neste momento é de ver como os movimentos sociais, participam da democratização do país. Agora, depois do lulismo, depois do tempo de Bolsonaro, do retorno do Lula no poder, é muito importante, acho, de resgatar a memória. A memória, o subtítulo do livro era As Memórias do Futuro. Não tem futuro em democratização, em democracia. Não tem futuro em justiça se não tem memória. E a memória, a gente que tem a resgatá-la. Muito bem, e como falou o professor Jean Roussiot, foram várias entrevistas, a começar pelo nosso saudoso cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, mas também Frei Beto, Leonardo Boff, Tarso Genro, Olívio Dutra. Todos esses, antes de chegarem ao poder e se tornarem conhecidos, mas quando eram ainda militantes das suas causas. Professor Jean Roussiot, qual é o seu sentimento com relação à democracia no Brasil e no mundo? Há uma ameaça à democracia ou ela se reinventa a cada geração, a cada demanda que existe? E quais são o seu sentimento com relação a esse processo, tanto no Brasil quanto na Europa? No meu ponto de vista, a democracia nunca chegou e nunca chegará
a ser completa. Então, é muito importante de sempre retomar as memórias, retomar as atuações dos movimentos sociais para ver onde vai a democratização, onde a gente pode ser mais responsáveis por seu futuro, como a gente pode ser mais sujeitos, mas falar em eu, falar em nós, para o futuro do país. A democratização agora, no mundo inteiro, é ameaçada. Não somente essa democratização que falo eu, mas a democratização formal está ameaçada por o fascismo, ameaçada por a extrema-direita, em qualquer parte do mundo, e no Brasil também. Então, como hoje, não somente falar de democracia formal, da democratização das instituições, mas da sociedade. Muito bem, professor Jean Rousseau. Essa é a Premier TV, trazendo a qualificação necessária para você entender os processos democráticos, os processos sociais. Isso você só tem aqui na Premier TV. Uma entrevista com um ator internacional que fala muito bem português, que veio trazer luzes para esse processo. E eu queria concluir a nossa entrevista convidando o professor Jean Rousseau a fazer as suas considerações finais, ao mesmo tempo de perguntar para ele quais são as relações que nós temos hoje das catástrofes, dos riscos com a democracia. Rapidamente, professor. Rapidamente, quero convocar aqui o movimento feminista, o movimento gay, o movimento operário, o movimento do campeonato agrícola, o estudantil, ambientalista, todos os movimentos para que trabalhem juntos a reformar, a reiniciar, a repensar, a reatuar na área da democratização do país. Muito bem, é uma honra, um orgulho muito grande de poder a Premier TV receber aqui o professor Jean Rousseau e nós estarmos inaugurando o nosso Porta Nova Entrevista, dizendo que o professor Jean Rousseau também escreveu Democratização em Florianópolis, resgatando a memória dos movimentos sociais, com alguns autores interessantíssimos da nossa realidade local. Então eu queria lembrar que ele vai voltar a escrever sobre Florianópolis, ele vai voltar a escrever sobre democracia, sobre a estagnação e a burocratização que tiveram alguns partidos e movimentos da esquerda, a maneira pela qual a direita, que sempre se mostrou democrática e ao mesmo tempo institucional e legalista, cai no campo do limite da legalidade e traz uma pergunta sobre se a nossa democracia está ou não em risco, seja pela burocratização da esquerda, seja pela radicalização que teve a direita. Mas é importante, como diria Edgar Morin, de que existe sempre a esperança na desesperança. E essa é a forma pela qual nós temos de reinventar o social, reinventar a democracia. E é importantíssimo salientar que nós estamos vivendo o período democrático mais longo da história do país. Desde a Constituição Republicana até os dias de hoje, nós fomos sempre interceptados por diversos golpes militares. A Era Vargas, a ditadura militar brasileira, e essa geração é a primeira que nasce, vive e cresce na democracia. E ela não pode jamais esquecer dos valores que estabelecem a nossa civilização. E acreditamos nela. Por isso, a Premier TV teve a honra de
entrevistar Jean Roussiot. Nós iremos para o intervalo e voltamos já. Muito obrigado a todos os telespectadores. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares.